na sequência, né? Filipenses capítulo 2, e nós vamos mais uma vez ler os versos 12 e 13. Na última vez nós analisamos esses dois versos, né? E vimos que existe uma questão muito teológica aí, muito séria, e que nós comentamos, e hoje nós vamos dar sequência à nossa meditação nesses dois versículos, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então nós vimos o verso 12, nós agindo, o verso 13, Deus agindo, afinal de contas, quem age, nós ou Deus, né? E eu acho que a imagem mais adequada que eu conheço com relação a essa questão é talvez a de um pai ensinando um filho a escrever as letras pela primeira vez num caderno de caligrafia. Então, vocês devem imaginar o garotinho segurando o lápis e o pai com a mão por cima da mão do filho. É o meu? Eu botei no modo avião, como é que pode? O pai, né, o garotinho segurando a caneta e o pai segurando a mão do filho, e os dois desenhando lá as primeiras letras, ambos. Ou seja, o filho só faz porque o pai faz também, né? Então, irmãos, mas nós vimos também que a intenção do apóstolo Paulo, ao escrever esses dois versículos, não era falar de teologia, não era causar essa polêmica em que nós nos envolvemos entre quietistas e pietistas, né? Mas era fazer um apelo muito prático à igreja de Filipos, né? Muito embora esses versículos realmente estejam plenos de teologia. Então, é sempre importante que nós lembremos que as epístolas de Paulo, elas seguem um plano bem definido. Primeiro, ele escreve sobre doutrina, sobre teologia, principalmente sobre aquilo que Deus fez a nosso favor, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da forma como o apóstolo Paulo apresenta aos Efésios, no capítulo 1, o grande plano de Deus para a salvação, né, envolvendo naquela reunião cósmica o Pai nos escolhendo, o Filho vindo ao mundo para morrer por nós, derramar o seu sangue, e o Espírito Santo para nos habitar, né, como o penhor da nossa salvação, a salvação trinitária envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, em segundo lugar, nesse plano das epístolas, o apóstolo Paulo, com base na doutrina que ele expõe, ele passa a se referir a questões muito práticas da vida cristã. E quando ele começa essa segunda sessão nas suas epístolas, basicamente ele usa uma palavra, ele usa a palavra portanto, ou sendo assim, ou desta forma, né? Ou, como nós vemos aqui, de sorte. E aqui, irmãos, existe talvez um dos muitos testes da fé que nós encontramos nas Escrituras. Existe muita gente que gosta muito de conversar sobre assuntos teológicos, né? Sobre questões teológicas, supralapsarianismo, infralapsarianismo, se há o batismo de infantes ou batismo de adultos, imersão, aspersão, né? Todas essas coisas, né? Sobre alguns conceitos bem espirituais. Gente que acha essas coisas bonitas, acha essas coisas interessantes. Eu acho, né? Tudo bonito e interessante. Mas quando as Escrituras nos chamam a viver a vida cristã, muitas dessas pessoas que gostam muito de discutir teologia passam a se tornar reticentes. Talvez a gente veja pessoas que gostam muito de discutir teologia e nem membros de igreja são, né? Então, o crente verdadeiro, ele nunca vai desconectar, né? Ele nunca vai separar a doutrina
da prática. O apóstolo Paulo nos mostra que existe uma sequência que deve ser seguida. E essa sequência é expressa por Jesus no final do Sermão do Monte, quando ele diz: se nós ouvirmos estas coisas, nós somos bem-aventurados se nós as praticarmos. Porque se nós ouvirmos e não praticarmos, Jesus nos compara a pessoas profundamente insensatas que estão edificando as suas vidas sobre um terreno pantanoso ou sobre um terreno arenoso, não tem firmeza e vai desabar. Nossas vidas desabarão se nós somente ouvirmos e não praticarmos. Então, reparem nesse teste. Você passa no teste? Quando a teologia, quando a doutrina passa a convocar você a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz, né? A mortificar a sua carne, a não oferecer os seus membros ao pecado, mas oferecer os seus membros a Deus, você diz sim, você obedece. Então é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versículos, a igreja de Filipenses, a dos Filipenses. Reparem, ele diz aí: operai a vossa salvação. O que Paulo quer dizer com operai a vossa salvação? Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver como a igreja de Filipos foi fundada. Lembram? 3 classes sociais: Lídia, a vendedora de púrpura, rica, fina, tratando com pessoas da alta sociedade. O carcereiro de Filipos, um homem rude, um ex-legionário romano aposentado, experimentados nas guerras, e finalmente aquela jovem possessa de um espírito imundo, que era uma escrava, o extrato mais baixo da sociedade. E a igreja de Filipos começa com essas 3 pessoas. Então, nós vemos a igreja de Filipos, eles tinham essa convicção de que eles haviam sido selados com o Espírito Santo. Eles estavam muito conscientes daquele poder que habitava neles e que os havia libertado do pecado, que os havia libertado das coisas erradas que eles praticavam. Eles sabiam que eles tinham uma nova cidadania, uma nova filiação. Eles sabiam que eles foram transportados do reino das trevas para o reino de Cristo. E agora o apóstolo Paulo diz, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: desenvolvam isso, façam crescer em vocês tudo isso que lhes foi dado como uma semente, que lhes foi dado como um neném recém-nascido. Façam com que todas essas coisas cresçam, façam com que essas coisas cheguem à maturidade, a um desenvolvimento pleno. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Façam isso, no verso 13, porque Deus está agindo em vocês. Façam isso, mas lembrem-se que vocês não estão fazendo isso sozinhos. Deus está agindo em vocês, aí há um poder que agora habita em vocês, que lhes habilita a fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. Né? Então, nós também precisamos estar convencidos das mesmas coisas que os filipenses estavam convencidos. Nós devemos fazer as mesmas coisas que o apóstolo Paulo ordena aos filipenses que eles devem fazer. E eu quero lembrar a vocês, né, que estamos acompanhando aqui desde o capítulo 1, o desenvolvimento desse estudo, que Paulo faz esse apelo aos filipenses baseado no relato que ele fez da vida de Nosso Senhor nos versos 5 a 11. Né? Paulo diz: é isso o que Deus está requerendo de você. Deus está requerendo de você a mesma obediência que Cristo prestou ao Pai, que não o julgou como direito a qual ele devesse se aferrar, a glória que ele tinha no céu, mas ele se esvaziou de toda a sua glória
e se encarnou, foi reconhecido em figura humana e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por mais difícil que tenha sido aquilo que o pai requereu do filho, ele fez, ele obedeceu. E o apóstolo Paulo, como que está dizendo para mim e para você o seguinte: se Deus nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso, né, ele também tem o total direito de exigir de você submissão completa, obediência total. Eis aí um teste. Você tem algum tipo de dúvida com relação a isso que eu falei? Na realidade, isso não é a questão talvez das mais básicas, mais essenciais da fé cristã, que Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, que nós somos os seus servos. Não é esse o ponto de partida da vida cristã? De uma maneira também muito prática, João, o apóstolo, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, reparem que o que João está nos dizendo no contexto é que é impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Jesus já havia dito que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, operar a nossa salvação significa também rejeitar tudo aquilo que se opõe a Deus. O que é mundo nesse contexto? Não é a praia, não é a natureza, não é o sol, a lua, as estrelas. O mundo, os irmãos sabem, é o conjunto das forças espirituais e humanas que agem contra Deus e o resultado de tudo aquilo que eles produzem. Isso é mundo nesse sentido. Então, existem coisas e ou eu me deixo atrair por essas coisas, ou eu vou rejeitar essas coisas. Né? Ou eu me deixo seduzir por essas coisas, ou eu não me seduzo, não me atraio. Ou eu me interesso por essas coisas, ou eu repulso essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, eu passei a saber, a partir do momento da minha conversão, que existem coisas que me afastam de Deus, que não são da vontade de Deus, e que me arrastariam para longe se eu as deixasse me levar por elas, que me tornariam desinteressados do meu Senhor Jesus. Então, se eu sei que Deus já me libertou de tudo isso, mas eu, à semelhança da mulher de Jó, volto o meu olhar para trás, me deixando atrair, isso não é algo muito contraditório na vida daquele que diz que é um filho de Deus, um servo de Deus? Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo: operem a salvação de vocês. Operem. Ou seja, tomem as rédeas. Assuma o leme. Pegue o volante. Navegue na direção correta. Jesus libertou você. E ele libertou você por um ato extremo de dor e de sacrifício. E você vai dar as costas a ele? E isso nos leva aqui, irmãos, à maneira como nós devemos operar a nossa salvação. E o apóstolo Paulo diz: como? Com temor e tremor. O que Paulo quer dizer aqui também? Será que Paulo está dizendo que nós devemos operar a nossa salvação com medo de perdê-la? Com medo de perder a salvação? Espero que eu não precise me deter muito aqui, né? Com relação a essa questão. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que ele esteve entre os coríntios em temor e tremor, será que ele estava dizendo que ele esteve entre os coríntios com medo de perder a vida? Será que temor e tremor
significa medo, significa covardia? Claro que não. Então, o que significa? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: opere a salvação de vocês, mas opere com humildade, opere com profundo senso de reverência. Opere sabendo que você está na presença daquele que é santo, santo, santo. Opere com aquele sentimento de que você precisa de tirar as sandálias dos seus pés, porque o terreno em que você está pisando é um terreno santo. Em outras palavras, leve essa tarefa a sério. Não faça isso com negligência. Leve a sério. Então, temer a Deus é basicamente isso, é levar Deus a sério. Lembrar que Ele é santo, que Ele é luz, que nele não há treva alguma, e que se Ele está na luz, eu, que sou seu filho, também devo andar na luz. Mas, por outro lado, talvez eu possa dizer que nós também devemos temer o mundo. Em que sentido eu devo temer o mundo? Eu preciso levar o mundo a sério. Em que sentido? No sentido que eu não devo subestimar um inimigo que eu tenho. Nós não podemos subestimar os nossos inimigos. Eu devo compreender que se eu deixar, o mundo vai mesmo me arrastar para longe de Deus. E, em terceiro lugar, sabe a quem mais nós devemos temer? Mais do que o mundo, mais do que o diabo? A nós mesmos. Eu devo temer a mim mesmo. Tem uma frase de Lutero que diz assim: eu tenho mais medo do meu próprio coração do que do Papa e seus cardeais. Eu temo mais o meu coração do que o Papa e os seus cardeais. O meu coração é leviano. O meu coração é mau. O meu coração é corrupto. Em minha carne não habita bem nenhum. Eu preciso vigiar, porque a carne é fraca. Eu preciso operar a minha salvação em temor e tremor. E por fim, por que nós devemos operar a nossa salvação? O contexto nos mostra que Paulo diz que nós devemos fazer isso para seguir o exemplo de Jesus. Jesus se submeteu a Deus. O apóstolo Paulo disse que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus também disse isso em João capítulo 6, verso 38. Ele deu a vida dele para que eu e você tivéssemos poder sobre o pecado. Então, se nós nos deixamos vencer pelo pecado, nós, acima de tudo, nós estamos desonrando a Cristo e o expondo à ignomínia, como diz o autor de Hebreus no capítulo 6. A outra razão pelo qual nós devemos operar a nossa salvação não está aqui em Filipenses, mas eu posso dizer que ela se espalha por todo o Novo Testamento. Ou seja, é que se eu não operar a minha salvação, a Bíblia diz, o Novo Testamento principalmente diz, que Deus vai fazer certas coisas. Deus vai fazer certas coisas. Vocês lembram de Hebreus capítulo 12? O Senhor corrige todo aquele que recebe. O Senhor corrige aquele que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Lembram de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia? E ele diz que naquela igreja de Corinto, por causa de uma participação injusta, escandalosa, descaridosa, desamorosa daquela igreja na ceia, onde eles estavam desprezando os irmãos mais pobres e mais fracos, por causa disso, por causa de um comportamento indecoroso, havia naquela igreja muitos irmãos doentes e alguns que já haviam até morrido em função do juízo de Deus sobre aquela igreja. Então, o Novo Testamento está nos alertando que se nós não operarmos a nossa salvação
com temor e tremor, nós, na realidade, somos insensatos. E nós não devemos ficar surpresos se o mar começar a ficar agitado para o nosso lado, se as ondas começarem a espumejar para o nosso lado. Isso se nós realmente somos filhos de Deus. Porque se nós erramos e nada acontece conosco, aí é que nós devemos ficar preocupados. Então, reparem, se você não, como diz assim, operar a sua salvação, em outras palavras, se você não pegar o leme, se você não tomar o volante, então Deus vai realizar a sua obra em você por outros meios. Lembra que eu falei, o Salmo 32? Ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que Deus está dizendo para mim? Olha, eu vou te ensinar, eu vou mostrar para você, pela palavra e pelo Espírito, o que você deve fazer, como você deve portar nesse mundo. Agora, se você não me ouvir, se você for como um cavalo, ou como um jumento, como um burro, eu vou botar o meu freio na sua boca, eu vou botar um cabresto na sua cabeça e vou conduzir você de qualquer forma. Existe uma outra figura, como se diz, Deus tem os seus ácidos e as suas lixas para tratar conosco. Às vezes, já aconteceu, a gente está fazendo uma obra em casa, né? Aí o pedreiro vai e passa o rejunte, e às vezes ele não tira o rejunte na hora que devia tirar e fica um pouco de rejunte ou um pouco de cimento, uma crosta em cima do piso. O que você faz? Compra ácido muriático, né? Derrama lá em cima, esfrega, ele vai agir, não pode nem ficar perto, né? Ele vai queimar ali e depois você vai passar um pano e vai sair toda aquela crosta. A mesma coisa Deus pode fazer conosco. Deus tem os seus ácidos para tratar conosco. Eu não estou dizendo, irmãos, que toda doença é fruto de pecado, mas algumas podem ser. Eu não estou dizendo que todo cristão que sofre, que padece dificuldades, está sendo disciplinado por algum motivo, mas muitos estão. Muitos estão. E isso é uma prova do amor de Deus por eles. Para terminar, se eu creio que eu sou um cidadão dos céus, se eu creio que quando a minha vida aqui nesse mundo findar, eu entrarei naquela cidade celestial que está preparada para todos aqueles que creem, com as suas ruas de ouro e de cristal, se eu creio que eu vou estar na presença de Deus, eu devo operar a minha salvação me preparando para esse encontro. Os nossos antepassados puritanos diziam que todos nós devemos estar com as malas prontas, mala feita, prontas para a partida. E nós estamos, de fato, operando a nossa salvação? Estamos, de fato, fazendo isso com temor e tremor? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e depois cantar o nosso hino trinitário. Pai Celeste, mais uma vez queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, porque ela é como uma espada de dois gumes operada pelo Espírito Santo em nosso favor, que por ela nós podemos discernir as mais profundas intenções do nosso coração. Podemos entender os pensamentos que nos sobrevêm. Podemos entender as inclinações da nossa carne, Senhor Deus. Podemos, Pai Santo, nos ver como devemos nos ver e podemos ver ao Senhor como devemos te ver. E assim, que possamos prosseguir neste mundo, em direção à cidade celestial, em direção ao nosso destino seguro, ao nosso porto seguro, àquela alegria indizível, aquele encontro maravilhoso com o Senhor nos céus, aquela voz que nos dirá:
Bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que assim, Senhor Deus, possamos, todos nós, nos ajudando mutuamente, Senhor Deus, que todos nós, pela justa cooperação de cada parte, possamos efetuar o nosso mútuo crescimento em amor, operando, Senhor Deus, a nossa salvação em temor e tremor, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo e excelso nome. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.